Adriana, eu sou do Polo de Rio Bonito e curso a licenciatura em Matemática. Hoje eu vou contar uma história e depois relacionar com o conteúdo de matemática. O conteúdo de matemática é taxas e formas de representação de dados estatísticos. Bem, a história é sobre o isolamento de Augusta. Essa história se passa no século XVIII, em Provença, na Itália. No caso, lá estava tendo uma peste bubônica e Augusta mora em Provença, né? Aí, com esse surto da peste bubônica, o rei decide fechar todas entradas, né? E não tem como entrar provisões para as pessoas. Augusta, ela é costureira e ela acaba tendo que ficar em casa, fechando seu ateliê, porque ela não tem matéria-prima para poder trabalhar. Já passado 4 meses desse isolamento, Augusta ela só tem a companhia do cachorrinho dela, o Paçoca, e ela resolve escrever um diário para relatar tudo aquilo que ela está passando, e ela acaba fazendo isso para ajudar a passar o tempo, né? Ela acaba pegando o jornal para ler e ela termina vendo que já tem 300 casos de morte ali em Provença, onde ela mora. E na cidade de Arles, aonde os pais dela moram, já tem 1000 casos de mortes confirmadas. Então, assim, com as fronteiras fechadas, a Augusta continua sem provisões, continua parada e só em casa ali escrevendo no diário dela. Ao passar do tempo, a Augusta só tem o cachorrinho dela para conversar, porque está ali isolada, e ela continua muito preocupada com os pais, quer mandar carta, porque ela acabou de ficar sabendo que já tem 2000 casos de mortes lá, né? Então ela está muito preocupada com os pais, quer saber notícia, mas com as fronteiras fechadas, ela não tem como ir. E assim, passado 5 meses que começou essa pandemia, né, da peste bubônica, Arles, que é a cidade dos pais da Augusta, em 5 meses já tem 3 mortos, 3.000 mortos, corrigindo agora. E Provença tá com 3.000 infectados. Sendo assim que depois que Arles viu essa quantidade de mortos que tá, o rei decretou lá que fizesse isolamento domiciliar. Ninguém poderia sair de casa pelos casos de mortes que estavam ali. E com isso, Augusta preocupada, os pais preocupada, e depois de passado esse tempo, se passa mais um mês, Augusta acaba recebendo uma visita de um amigo da família, que a família preocupada, porque não tinha notícias da Augusta, querendo saber como que ela estava. E ele traz notícia que a família está isolada em casa, só o irmão dela está trabalhando, e traz comida e uma carta da mãe dela. Ela conversa, dá ali uma atenção ao esse amigo da família, e depois que ele vai embora, ela pega essa carta da mãe para ler, que diz o seguinte: querida Augusta, como você tem sentido em meio a este inferno? Vimos notícias terríveis. Mal conseguimos acreditar que já são 2.000 mortos em sua cidade. Você está recebendo notícias? Na sua casa ainda há comida? Eu e seu pai estamos preocupados com sua saúde. Então estamos te enviando alguns suprimentos. Fique à vontade para nos pedir mais assim que precisar. Com amor e saudade, sua mãe. Augusta fica toda feliz, né, em receber notícias da família dela, mas o que ela não tinha percebido ainda é que desses 3.000 infectados da cidade dela, 2.000 já tinham morrido. E ela fica com aquela sensação de medo, que é voltar para casa dos pais dela, para ficar lá um tempo, sabe? E com isso segue ali esse momento ainda que não passou nada, né? Aí já se passou 8 meses que Augusta tá ali, né, em casa, tá sem trabalhar. Ela
tem uma ideia que as clientes dela querem vestidos novos e o orçamento dela está caindo, porque nesse período ela não está trabalhando, está gastando e não tem dinheiro entrando, né? E assim, a vida de Augusta continua na mesma ali, começando com o seu cachorrinho, e vendo as notícias do jornal, até que ela pega um dia o jornal, passado mais uns 2 meses, e descobre que lá na cidade dos pais dela, em Arles, já tem 8.000 infectados, e desses 8.000, 6.000 morreram, sabe? E ali na cidade dela, ela acabou percebendo que tem muita gente andando pela rua, só a fronteira está fechada. Só que assim, ninguém tem mais a matéria-prima para poder trabalhar. O confeiteiro não tem seu produto de matéria-prima. E até os grandes comerciantes estão começando a fechar as portas porque não tem mais produtos para seguir em frente com aquilo tudo, sabe? E ela já não sabe, porque até receber pedidos de serviço dela, como ela é costureira, as mulheres não estão querendo fazer vestido, já que querem guardar o dinheiro porque não sabem o que está acontecendo ali, como vai se resolver isso tudo. Então, passado aí mais um mês, chegando aí a 9 meses já acontecendo essa peste na cidade, ela chega em casa e encontra um panfleto, chamando ela para uma reunião, e que nessa reunião iam conversar sobre certas coisas. Ela fica curiosa, porque chamava que o comércio não pode parar, que as pessoas têm que parar de ter prejuízo, e ela resolve ir. Lá, chegando lá, ela encontra vários comerciantes, tem pessoas, moradores locais, e acaba que ali se diverge muito o que as pessoas acham, né? Muitos acham que o comércio deve ficar fechado, a fronteira, no caso, deve ficar fechada, porque ainda existem muitos mortos, mas outras pessoas falam que tem que ter esperança, que já está tendo pessoas recuperadas, outros falam que já vão começar a ficar sem suprimento, porque não está entrando nada na cidade, e tem bastante gente otimista, porque as mortes estão diminuindo. Augusta acaba saindo da reunião ali sem uma decisão nenhuma, voltando para casa, e fica pensando de que adianta abrir as fronteiras se em Arles está tudo fechado. Ela teria que procurar uma cidade vizinha para comprar os produtos para poder fazer vestido, essas coisas para ela, né? Então, ela fica pensando como que ela poderia tomar uma decisão apenas com base nos dados que ela conseguiu ali na reunião com as pessoas falando. Assim termina essa história. E é a dúvida que é levada para os alunos, qual a decisão seria melhor ali, se Augusta conseguiria tomar alguma decisão com aqueles dados ali que ela tinha. Bem, vamos deixar a questão da pandemia, da peste bubônica de lado, porque se a gente levantar essa questão, vai ter muitas especulações, os alunos vão ter, cada um tem uma ideia, igual os comerciantes teve lá, uma coisa ou outra. Vamos tentar só levar em conta os números que foram falados nessa pequena história, e falar desses números de infectados e de mortos que estavam acontecendo em Provença e em Arles, sabe? Aqui vamos tentar compreender, vamos compreender a necessidade da estatística na tomada de decisões e a importância das taxas e da escolha da forma de representar essa informação. E assim, os alunos vão precisar analisar o movimento de variabilidade de um fenômeno em um determinado tempo e espaço, que é ali o tempo que está passando em cada cidade ali, e
o espaço que é o lugar ali, a cidade, quantidade de população que tem na cidade, tudo, certo? Eles têm que reconhecer grandezas variáveis e estipular taxas que permitem compará-las. Os estudantes podem perceber e observar a frequência de um fenômeno, se existe alguma frequência ou não com os dados que foram dados na história. E assim, a gente consegue analisar algumas coisas, que são a quantidade de habitantes que tinha em cada cidade, na cidade de Provença e Arles, a quantidade de infectados, não infectados, e os recuperados e os que morreram. Aqui a gente poderia usar as variáveis qualitativas nominais, tá? Separando a saúde da população, os que estavam doentes e os que estavam saudáveis, os que estavam doentes. Nessa classificação de doente, também poderia separar os que estavam em recuperação, os que morreram e os que estavam em tratamento. Sendo assim, tendo aí uma variável qualitativa nominal. Com isso tudo, pode ser trabalhado com os alunos, sabe? E assim, junto com os alunos, tem como trabalhar, por exemplo, o gráfico de setores e colocar em relação naquela cidade a quantidade de mortos e quantidade de população, ou quantidade de infectados e quantidade de não infectados. Também temos o gráfico de barras, que colocamos os dados da população, dos doentes, das mortes. Como tem poucos dados, o aluno pode trabalhar eles e tomando decisões qual consegue ser mais bem trabalhado diante esses dados que foram dados na história. E também poderia ser usado um gráfico de linha, que mostra a evolução dos doentes, desde quando começou ali, foi relatado os casos, e o que cada cidade fez para conter ali, para diminuir os casos. Poderia fazer um gráfico de linha mostrando a evolução ao passar dos meses, o que um subiu, o outro não. E assim, esse texto, né, essa história do isolamento de Augusta, eu relacionei com as taxas, né? Não levantei números, seriam as taxas de morte por população, essas coisas, mas teria como ver qual é a taxa de mortos por cidade. Foi falado das formas que tem como representar esses dados, e esse foi o trabalho. Obrigada.